Eu sou o Rodrigo, esse é o Charles, que eles apresentaram. A gente é iOS lá no Ebanks, e o Ebanks é quase um banco quando a gente vai explicar, né? Então a gente trabalha com várias soluções de segurança e queria passar um pouquinho para vocês. Para começar a falar um pouquinho de segurança, a gente queria falar da nossa cultura de segurança, né? Eu acho que mais importante que uma solução específica de segurança é você ter realmente um processo onde você está sempre olhando para isso, né? A gente, inclusive, tem um termo lá dentro que a gente usa, que é apetite de risco. Então, toda vez que a gente vai fazer uma entrega de uma solução, pode ser a primeira entrega ou pode ser uma entrega incremental, a gente sempre considera se o risco que aquilo está trazendo para a gente vale a pena com a recompensa que ele vai trazer, né? A gente sempre faz um assessment ali para ver se está tudo certo. E essa cultura de segurança é o que faz funcionar, o que faz o aplicativo ser seguro realmente, né? Uma sprint a cada 6 meses para corrigir os problemas de segurança não é algo que vai fazer funcionar, né? Inclusive, a gente tem uma expressão lá dentro que a gente usa bastante, que não pode ser ofensivo nem para os seus usuários, nem para a sua empresa quando você faz alguma coisa, né? Você sempre tem que pensar nos riscos regulatórios, nos riscos que isso pode trazer e constantemente colocar isso no seu processo, né? Bom, e por que a gente está falando de segurança, né? Por que segurança é tão importante, ainda mais quando a gente fala assim do mundo do mobile, né? Então, só para ilustrar um pouquinho, um dado um pouco preocupante aqui, hoje em dia, cerca de 71% de todas as transações fraudulentas, né, do mercado financeiro, elas vêm de aplicativos e de browsers mobile, né? Então, a gente tem aí um volume enorme de dados sendo trafegados nos nossos celulares. Hoje, praticamente toda a nossa vida a gente carrega nos nossos smartphones. E a gente tem esse número alto de ataques e pessoas mal intencionadas tentando roubar esse tipo de informação, né? Então, uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer é quem pode estar interessado nos nossos dados, né? A resposta pode parecer simples em alguns casos, como, por exemplo, criminosos e... Eita, deu uma zoada ali. Aí, criminosos ou concorrentes, mas às vezes a gente não imagina, por exemplo, fornecedores, né, até parceiros nossos podem estar tentando, de repente, traquear nossas informações para vender isso como metadados, ou talvez realizar algum tipo de análise em cima desses dados, e algo que a gente não quer. Ou até mesmo ali alguém mais próximo da gente, como familiares e amigos, né? A gente talvez pode não imaginar, mas de repente sua esposa ou seu marido pode estar querendo ali acessar o seu extrato bancário para descobrir só o que ela vai ganhar lá no próximo aniversário, né? E de repente encontrar algo até um pouco mais comprometedor, nunca se sabe. Então, quais são os danos, né, que isso pode acarretar para a gente, além do divórcio, obviamente? Então, danos financeiros, dano reputacional, exposição pública, né? A gente vê aí diariamente pessoas com fotos e vídeos sendo expostos na internet. Ou também o roubo de propriedade intelectual, né? Um concorrente pode, de repente, conseguir ter acesso ali à sua base de código e descobrir ali uma regra de negócio bem específica tua ou algo do tipo e acabar te prejudicando. Então, por esse motivo, é muito importante que a gente sempre pense em segurança como camadas, né? A justificativa é muito simples. Se o teu aplicativo ele tiver apenas uma camada de segurança, por mais robusta, por mais inquebrável que ela pareça ser, a partir do momento que ela for violada, todo o seu aplicativo ele foi corrompido, né? Então a gente sempre tem que pensar em várias camadas de segurança a fim de proteger o seu aplicativo da melhor forma possível. Então, 2 casos reais que eu trouxe aqui. O pessoal do iFood vai até ficar bravo comigo por ter lembrado desse caso, mas são casos bem antigos, né? De 2016. Então, lá em 2016, um especialista de segurança ele resolveu fazer um ataque nesses 2 apps, no iFood e no 99 Táxi. Para a sorte das empresas, era apenas para fim didático, então ele avisou as empresas antes das vulnerabilidades e elas puderam corrigir o problema antes que isso fosse exposto. E aí só depois que ele publicou lá no blog dele como que ele fez esses ataques e tudo mais. E foi um ataque bem simples, conhecido como Man the Middle, que é basicamente interceptar a comunicação entre o aplicativo e o back no meio e alterar essas requisições, né? Então, lá no iFood, ele conseguiu alterar os preços do produto, e lá no 99 Táxi ele conseguia realizar qualquer corrida e fizesse com que essa corrida fosse cobrada de qualquer outro usuário da plataforma, né? Então, como foi um ataque muito simples, acho que a nossa primeira camada de segurança que vale a pena a gente explorar, e o Rodrigo vai explicar um pouco melhor, é justamente essa camada de rede de comunicação, né?
A gente sabia que não dava para trazer muita coisa, então a gente resolveu trazer algumas coisas mais simples de explicar, mais rápidas e que a gente sabe que tem bastante impacto, que a gente, inclusive, deu uma testada e ainda achou vários aplicativos vulneráveis na loja, né? Para não expor ninguém, a gente pegou e fez um aplicativinho exemplo nosso. Basicamente, ele é uma listinha de filmes, né? Que você pode... Ah, tá tocando. Aí. Ah, não tocou. Mas basicamente você pode scrollar ali, ver os filmes, dar nota para eles, entrar nos detalhes, assim, tem 2 telinhas. E a gente trouxe... Foi agora? Ah. E para conseguir puxar esses dados e tal, ele se comunica com esse servidor do The Movie Database, que é uma API aberta, uma API gratuita, né? E a gente usou ela porque ela dá algumas das flexibilidades que a gente precisava, né? O que a gente queria mostrar é que em qualquer momento, no meio desse fluxo aí, dessa comunicação, pode ter um atacante, né? Alguém que quer interceptar essa comunicação, alguém que quer ler, que quer modificar essa comunicação e ganhar alguma vantagem com isso. E quando a gente fala atacante, parece que é aquele cara que programa desde os 2 anos, super hacker, fodão, né? Que a gente conhece, mas na real que, pô, a galera até já falou dele, mas o software é tão fácil de usar que acho que por isso que o ícone é esse bully da tua avó, né? Que é o Charles. Não esse, né? Mas é o Charles. Tem algumas alternativas a ele, por exemplo, esse MITM Proxy, que é uma versão gratuita de terminal, que dá para automatizar, fazer script em Python, é bem legal. Mas para essa apresentação a gente achou que o Charles era mais legal porque ele é bem mais visual, né? Aqui é a interfacezinha dele, você basicamente instala ele no teu Mac ali, começa a rodar no simulador e já consegue ver as requisições que ele está fazendo. Nesse caso aqui, toda vez que ele pede uma nova imagem para mostrar ali, você já consegue clicar, ver a imagem, ver como que foi pedido, ver o tamanho dela. E, inclusive, você consegue fazer breakpoints, muito como você faz no código, e falar, toda vez que ele fizer uma requisição para aquele endereço ali, eu quero que você trave essa requisição. Quando a gente rodou, mandou travar, a gente fez o scroll lá no aplicativo, ele pediu as imagens, você já vê como é que está vindo, e a gente pegou e trocou o path ali da requisição, e basicamente trouxe outra imagem e colocou várias imagens no filme de Bollywood ali no lugar dos Avengers, né? Então, putz, quando você usa HTTP, você está bem vulnerável, assim, é a primeira camada de segurança, como ele citou, e a diferença do S do HTTP é segurança, né? Acho que a galera já sabe. E essa segurança, né, esse seguro, ela vem do protocolo SSL ou TLS, né? O SSL é a versão antiga, o TLS é uma versão mais nova. A última revisão é de 2018, não está bem implantado ainda. E basicamente, assim, de maneira bem simples como funciona, né? O cliente e o servidor, eles vão começar uma comunicação. Aí, o cliente pede para o servidor, ele manda um certificado, e esse certificado tem alguns dados lá para eles conseguirem, de forma criptografada, trocar um segredo, que a gente chama de session key. A partir do momento que eles fazem esse handshake, que eles trocam essa session key, eles trocam informações de maneira criptografada usando ela. Tá? Então, para você implantar HTTPS do teu lado, né, o back vai se ferrar um pouquinho mais, né? Mas basta você colocar um S ali nas descrições. E caso você estivesse usando HTTP antes, você tem que tirar aquilo ali do InfoPlist, né? Que você, para usar o HTTP, você tem que bypassar uma permissão do sistema. E é uma flag bem grande, né? Não zoar os teus defaults já é um bom sinal, né? Tipo, sempre que você está bypassando alguma coisa de segurança do sistema, vale a pena você avaliar se está fazendo algo legal. Com HTTPS, a hora que você tentar interceptá-la com o Charles, você já vai ver que está criptografado, não dá para ler as requests tão bem quanto antes, né? Você não consegue mais ver as imagens, por exemplo. Mas esse é o fim da linha? Não, né? A gente sabe que com o Charles mesmo, de forma bem fácil, você consegue instalar um certificado dentro do teu simulador e depois falar para ele, intercepta ali naquele endereço, né? Por exemplo, ali no TheMovieDB que a gente está usando, na porta 443, que é HTTPS, e ele vai fazer basicamente o papel do man in the middle, que a gente chama. Então, é um cara que, a hora que o cliente pedir o certificado do servidor, ele vai jogar o certificado dele, e para o servidor ele vai abrir uma comunicação. Então, ele fica no meio, fingindo que é o servidor para o cliente, fingindo que é o cliente para o servidor. E dessa maneira, cara, parece que é HTTP de novo. A gente consegue ler as requisições, a gente consegue modificar elas, fazer tudo de volta, né? O que a gente faz, né? A primeira camada não é tão forte assim. Então, a gente faz uma coisa que chama SSL ou TLS Pinning. Também é um conceito tranquilo aí, que é basicamente, na hora que a gente receber esse certificado do servidor, a gente olhar, e aí? Esse certificado, ele é o que eu estava esperando?
ou ele é um certificado de alguém se passando no meio do caminho, né? Exportar esse certificado dá para ser feito pelo browser. Eu coloquei um comandinho aqui, se alguém quiser pegar comigo depois, aí tranquilo. Basicamente, ele já salva para você no formato ali. E você joga ele lá para dentro do Xcode, você tem o certificado dentro do teu bando, né? Daí você tem que fazer basicamente esse código de comparar o certificado que vem do servidor com o certificado que você tem salvo no teu bando. Eu trouxe a primeira implementação para quem usa Lamofire, tá? É um pouquinho grande porque eu fiz um builder só para dar uma flexibilidade de, por exemplo, você setar o timeout do teu manager Lamofire e tal. Mas o que importa é basicamente isso aqui. Você vai usar aquela funçãozinha ajudante ali da Lamofire, que é o servertrustpolicy.publickeys. Ela procura todo o teu bundle achar arquivos de certificado e extrai dele as chaves públicas. Com essas chaves públicas, você monta um dicionário ali embaixo, que eu chamei de policies, onde você coloca os hosts e quais chaves públicas que aquele host aceita, né? Com isso, você pega e monta esse Server Trust Policy Manager, só passa para ele as políticas, né, que você aceita, quais os hosts e quais as chaves públicas, e cria o teu manager passando para dentro daquele objeto. Então, essa é a implementação mais trivial da Lamofire. É claro que dá para você customizar muito mais por baixo, passar objetos para dentro, para ter regras mais específicas, mas isso aqui já te dá a primeira camada de segurança, né? Para quem usa o Moya, putz, é isso aqui, porque o Moya usa o Lamofire por baixo, e na hora de você criar o teu provider, você passa para dentro o manager do Lamofire que você criou. Então, esses dois é bem parecidos. Eu acho que vale ainda a pena cobrir o URL Session, porque eu sei que bastante gente está usando para fazer as comunicações, e também porque toda vez que você vai, por exemplo, o Lamofire, Moya, vários desses que usam o URL Session por baixo, se você quiser algo mais customizado, você vai precisar fazer, né? Então, existe esse método ali que é o didReceiveChallenge do URL Session, que basicamente ele está falando, ó, recebi aqui o certificado e tal, o que eu faço? Eu autorizo ou não essa conexão, né? A gente tem umas funçõezinhas ajudantes ali que vem basicamente se o certificado que a gente recebeu é válido, é a primeiro teste que a gente tem que fazer. Com esse teste, a gente vai ler o arquivo do certificado e converter ele para um formato data, né? Depois disso, a gente vai ler do nosso bundle o certificado e comparar os dois. Então, é tudo bem manual aqui, diferente do Lamofire, né, que ele puxa tudo para a gente. E só caso tudo isso aqui seja verdade que a gente vai autorizar a conexão de fato. Caso qualquer um deles seja mentira, né, a gente vai negar. Então, de comunicação é isso, né? Dá para você ir muito mais longe, dá para bypassar isso aqui com jailbreak, por exemplo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é o que eu queria falar de comunicação. Então, beleza, né? Show de bola. A gente tem primeira camada ali, HTTPS, a gente tem também o SSL pinning. O que mais que a gente pode fazer, né? Então, um erro bem comum hoje em dia no desenvolvimento de apps é manipular, armazenar dados sensíveis de forma errada, né? Então, ainda aqui no nosso exemplo, para o usuário ele conseguir avaliar um filme, então ele precisa estar autenticado, né? Então, a gente se autentica lá no Demove Database com o Session ID de guest, né, de convidado. E a gente precisa armazenar isso em algum lugar, porque a gente não quer toda hora que for precisar fazer lá a ação, a gente criar um novo Session ID e tudo mais. Então, a gente precisa salvar esse cara para reutilizar ele. E hoje em dia é muito comum a gente fazer isso usando o User Defaults, né? Então, a gente seta o valor lá no User Defaults e a partir do momento que o aplicativo ele precisa desse Session ID, ele recupera lá do User Defaults. Bom, e qual que é o problema disso, né? O problema, na verdade, todo mundo, acho que a maioria já sabe, que o User Defaults nada mais é do que um arquivo plist que fica salvo lá no dispositivo do usuário. E é muito simples ali com um celular com jailbreak ou até um File Explorer no Mac, né? Você pegar esse arquivo plist, esse User Defaults, e está lá tudo o que está salvo, inclusive o teu Session ID. Então, uma pessoa mal intencionada agora consegue realizar essas requisições autenticadas no seu aplicativo, né? Então, a solução mais conhecida para esse caso é utilizar o keychain, né? Para você salvar um dado lá no keychain de forma segura, você precisa usar esse cara chamado keychain item, e ele tem basicamente essa estruturazinha aqui. Então, você passa ali qual que é o dado que vai ser salvo, e ele realiza a criptografia desse dado, se for o caso. E junto com esse dado, você passa alguns atributos, né? Esses atributos, basicamente, vai servir para o seu keychain saber como vai manipular esse dado e também para depois você conseguir recuperar esse dado de forma fácil lá do keychain. Um dos atributos que a gente precisa especificar
é a classe, que basicamente é uma categoria, né, desse dado que você está salvando, se é um password, se é um certificado, uma key, etc. E para salvar esse item lá no keychain, a gente tem uma APIzinha que a Apple fornece, é um framework chamado Security, e ele tem esse CRUD, ali, esses 4 métodos que é um API em C, se eu não me engano, e basicamente tem ali o método para adicionar, o método para fazer o retrieve da informação, o de update e o de delete. Como é uma API um pouco chata de trabalhar, o item ali ele é um dicionário um pouco meio verboso, então a própria Apple ela disponibiliza alguns wrappers que facilitam essa utilização, e a comunidade em si tem bastante bibliotecas aí que dá para utilizar para facilitar essa comunicação. Então, nesse exemplo aqui, a gente usou esse Swift Keychain Wrapper, que ele deixa a implementação bem parecida como seria com o User Defaults. Então, a diferença lá é que a gente vai precisar importar ele, criar uma instância lá do nosso wrapper, e na hora de utilizar ali, bem parecido com o User Defaults, a gente simplesmente dá um set no novo valor. Uma diferença é que não tem como salvar nulo lá no keychain, então, se a gente precisar remover um item, a gente tem que chamar, de fato, aquela função de remove. E para recuperar também lá, bem parecido com o User Default, só é especificar ali a key que você salvou lá o teu dado, que ele vai retornar. Então, beleza, mais uma camada de segurança ali para o nosso aplicativo. Outro ponto bem comum é o armazenamento de chaves, né? Então, geralmente, quando a gente tem uma comunicação com a API, a gente acerta lá um contrato com o back-end logo no começo do desenvolvimento, e em alguns casos a gente tem chaves fixas, né, que não se alteram, API keys ou access tokens, secrets e tudo mais, e é muito comum a gente deixar esses caras hard-coded ali na nossa aplicação, né? E isso também é um outro problema, né? Então, já foi falado bastante aqui em algumas talks que é muito fácil para qualquer pessoa mal intencionada realizar uma engenharia reversa ali no teu binário. Então, nesse exemplo aqui, eu até usei o Hopper que foi falado. Obviamente, a versão demo, porque eu não ia pagar os R$ 400. Mas foi o suficiente para eu conseguir encontrar a minha chave ali no meu código. E aí eu poderia utilizar ela para fazer as requisições e roubar os dados, né? Então, uma das várias soluções, e uma que a gente quis trazer aqui, é utilizar o CocoaPod Keys, né? Para quem tem lá o CocoaPods no projeto. Então, ele tem uma estrutura parecida com isso daqui, que é basicamente, as chaves elas ficam salvas apenas no ambiente de desenvolvimento, naquele diretório CocoaPods/keys, e os valores dessas chaves, eles ficam salvos no keychain do ambiente de desenvolvimento, né? Então, ali o Mac do desenvolvedor, ou, de repente, lá o ambiente do CI. A partir do momento que você compila lá o teu aplicativo, é gerada uma classe com o nome do teu projeto e mais ali o keys, e essa chave ela vai conter essa classe ela vai conter todas as suas chaves, mas de forma embaralhada, né? Quando ela busca lá do keychain no ambiente de desenvolvimento, esse keychain retorna essas chaves embaralhadas. Então, se alguém tentar fazer uma engenharia reversa ali, vai ficar muito mais difícil de conseguir identificar o valor dessas chaves, né? E aí, lá em tempo de execução, quando o seu aplicativo precisar utilizar essa chave, aquela classe lá é responsável por desembaralhar e trazer o dado ali na forma que você precisa. A utilização desse cara também é muito simples. Basta lá fazer um install dele e depois configurar lá no seu arquivo de Podfile um plugin, seta algumas configurações, o projeto, o target e as chaves que você vai utilizar no aplicativo. Lá no nosso exemplo, a gente só tem uma. E aí, a partir do momento que você dá um pod install lá no teu projeto, se você ainda não tem as chaves configuradas no teu ambiente de desenvolvimento, o terminal ali vai solicitar que você informe essas chaves para elas ficarem salvas lá no teu keychain. E a utilização também super simples, você basta importar lá essa biblioteca keys, criar uma instância lá daquela classe que foi gerada lá em tempo de compilação. E, em vez de utilizar agora a chave hardcoded, a gente simplesmente pega ela lá da nossa classe keys que foi gerada, né? E aí, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas caso você não utilize o CocoaPods, né, existem algumas outras soluções aí no mercado. Uma delas é utilizar arquivos de configuração do Xcode, então não precisa nenhuma biblioteca. Talvez não seja tão seguro. Uma forma de melhorar também a segurança nesse caso é colocar esses arquivos no Git Ignore do seu repositório. E um outro cara que eu não tive a oportunidade de usar ainda, mas eu pesquisei e vi que tem uma galera usando, é esse Mobile Secrets.
Ele é um projeto open source baseado num projeto chamado Pretty Good Privacy. E ele também manipula ali essas chaves no teu ambiente de desenvolvimento com criptografia e tal, e deixa um pouco mais seguro, né? Pelo menos ali no teu repositório, não fica fácil de encontrar lá no código hard-coded, né? Legal. Para onde que a gente vai daqui? Ou aquela famosa sessão do deu uma viajada, onde que tem esses códigos aí, né? Existe uma alternativa que é o ASP, é uma iniciativa, na verdade, open source. Eles são bem famosos e eles são totalmente sem fins lucrativos. A ideia deles, basicamente, é levantar os principais problemas da web, do back-end, do mobile, de segurança. Eles catalogam isso, catalogam severidade e tal, e o que a gente deve fazer sobre eles, né? Eles têm para mobile um top 10, com as 10 coisas mais comuns de acontecerem, os 10 principais problemas aí de segurança. E a gente trouxe alguns deles, né? Por exemplo, o M3 ali, que é comunicação insegura, é basicamente essa questão de rede, né? De comunicar, de ter alguém interceptando isso, mas pode ser também, por exemplo, você não pensar em segurança de comunicação Bluetooth, tantas outras, SMS, que a galera usa bastante. A gente trouxe também um pouquinho do M2 ali, que é Insecure Data Storage, que basicamente o Charles trouxe na forma do User Defaults contra o Keychain, mas aparece, por exemplo, em você logando arquivos de texto com senhas, em tantas outras formas que podem aparecer. E, putz, tem tantos outros ali que já foram citados, engenharia reversa e tal, mas vale bastante a pena dar uma olhada nisso daqui. Mostrando um pouquinho a interface deles lá para vocês conhecerem até, eles têm basicamente uma tabelinha, e a gente se baseou bastante nisso, né? Que eles têm quão fácil é você fazer o exploit, realmente se aproveitar dessa vulnerabilidade. Ele tem também quão comum é isso existir em aplicativos e qual que é o impacto, né? Então, nesse caso aí da comunicação insegura, é um dos piores, né? Porque ele tem fácil de exploitar, com software simples você consegue. A prevalência é super comum, você acha de monte aí em aplicativos até hoje na loja. E o impacto é bastante severo, né? Vai desde você conseguir várias informações que você não teria acesso de outra maneira, quanto você até mesmo achar alguma outra falha no back-end associada que você consegue. Por exemplo, os exemplos que o Charles citou lá, trocar preço, cobrar de outra pessoa e tal. Além dessa tabelinha, eles trazem também, basicamente, esse quadrinho aqui, que é, putz, estou vulnerável ou não, exemplos de código de como resolver, exemplos de código de problemas, né, que eles já foram encontrados, como prevenir e tudo mais. Então, pô, é uma iniciativa bem, bem massa mesmo, não deixem de dar uma olhada aí, se vocês interessam um pouquinho por segurança. Galera, é isso, adiciona a gente lá nas redes sociais, bem que tem vagas, e valeu!